Oi gente, tudo bem? Voltamos aqui para a gente fazer a nossa segunda aula dessa semana. Nessa aula nós falaremos sobre problemas. Vocês vão abrir o livro didático lá na parte de matemática, na página 18. O começo dessa página, ele fala sobre os diversos tipos de problemas que a gente pode encontrar. Essa é uma palavrinha que a gente às vezes até usa mais do que deveria, né? Porque aparecem problemas em diversas situações do nosso cotidiano. Mas dentro da matemática a gente sabe como fazer esses probleminhas. Geralmente ele vem num texto que a gente tem que contextualizar e entender de que forma matemática a gente pode solucionar aquele problema. Então vocês vão fazer a leitura desse texto que está na página 18 e a gente retorna para resolver as questões. Vamos lá? Na seção Lápis na Mão, na página 18, a gente encontra a nossa amiguinha tentando fazer a continha 3.459 mais 7.473. Porém, na calculadora dela não funcionam as teclas 5 e 7. Para realizar essa continha, ela precisou fazer trocas. Vamos ver o que ela fez. O número 3.459, ela transformou em 3.449 mais 10. Já o número 7.473, ela transformou em 6.463 mais 1.000 mais 10. Ela sabe que para encontrar esses dois resultados, ela poderia transformar eles dessa forma. Então, na calculadora dela, ela digitou primeiro essa continha, mais essa outra continha. Então, ela teve como resposta final o número 10.932. Agora é com vocês. Existem outros modos, outros métodos de realizar esse cálculo fazendo essas trocas sem apertar as teclas 5 e 7? Tentem fazer e coloquem a resposta de vocês aqui. Usando essa mesma técnica, nós vamos responder a letra A, fazendo trocas, porque a gente não pode usar a tecla 5 nem a tecla 7. Na letra B, a gente também consegue fazer. Aqui, mesmo sendo subtração, nós conseguimos realizar. A nossa coleguinha disse que ela já começou a continha, então vocês vão concluir os espaços que faltam e dar a resposta final. Fazendo isso, vocês vão fazer desde o começo a continha aqui de baixo, fazendo essas trocas para chegar na resposta final. Também continuando na página 19, fala-se que a gente pode fazer multiplicações fazendo essa troca. No livro está mostrando, vamos ver o que aconteceu aí no livro. Ele queria fazer a continha 5 vezes 64. Porém, o 5 não funciona a tecla, né? Como a gente já sabe. Então, ele trocou. A gente sabe que o 5 é 2 mais 3. Então, no lugar da gente fazer 5 vezes 64, nós vamos fazer 2 vezes 64 e 3 vezes 64. Aí no livro já está dizendo a resposta. 2 vezes 64 dá 128 e 3 vezes 64 dá 192. Como aqui a gente juntou esses dois números, a gente também vai juntar as duas respostas. Então, a gente faz a nossa continha de mais. Fazendo isso, nós chegamos na resposta final, que é 320. Com essa técnica, a gente consegue resolver, então, as letrinhas D e E da nossa página. Vamos lá fazer? Ainda na página 19, nós temos a questão 2. Ela quer que a gente diga qual a idade de cada um dos irmãos, da Elisa, do Pedro e do Gilberto. O que ela fala? Que o Gilberto nasceu em julho de 1997, a Elisa nasceu 5 anos depois, no mês de setembro, e o Pedro completou 180 meses em fevereiro deste ano. Então vamos por parte. Nós sabemos que o Gilberto nasceu em julho de 1997. Nós estamos em maio de 2020. Isso quer dizer que ele ainda não fez aniversário esse ano. Ele fez só ano passado, em julho de 2019. Então, para saber a idade que ele está, nós faremos. Vou indicar o G de Gilberto. Então, a gente vai fazer 2019 menos o ano que ele nasceu.
E aí a gente descobre a idade que ele tem hoje. Não é a idade que ele vai fazer esse ano, é a idade que ele tem hoje. A Elisa, ela nasceu 5 anos depois do Gilberto. Se o Gilberto nasceu em 1997, 5 anos depois, dá que ano? 2002. Então quer dizer que a Elisa nasceu em 2002, em setembro. Ela já fez aniversário esse ano, de 2020? Ainda não. Ela fez aniversário em setembro do ano passado. Então, a Elisa, da mesma forma, nós vamos ter 2019 menos o ano que ela nasceu, que foi 2002. Aí a gente encontra a idade dela. Já o Pedro fala que ele completou 180 meses em fevereiro desse ano. O único a completar aniversário esse ano foi o Pedro. Para a gente descobrir, o que a gente tem que lembrar? Um ano tem 12 meses. Quantas vezes o 12 cabe dentro do 180? Aí a gente vai descobrir a idade do Pedro. Porém, a gente pode não encontrar essa continha de cara. Nós vamos fazendo estimativas até encontrar a nossa resposta. Vamos lá, vou ajudar vocês aqui. O Pedro. Quantas vezes o 12 cabe dentro do 180? Eu já sei fazer continha por 10, lembra? Se eu faço 12 vezes 10, nós temos aqui 120, certo? Eu quero chegar em 180. Então, eu posso continuar fazendo multiplicações até chegar no número 180. Eu já sei que 12 vezes 5 é 60. Aqui eu tenho 120, aqui eu tenho 60. Eu junto essas duas continhas e chego no 180, que era o número que eu queria encontrar. Se eu juntei as duas respostas, eu multipliquei o 12 por dois números, que foi o 10 e o 5. Então, eu também vou juntar esses números para encontrar a idade do Pedro, certo? Já na letra B, pergunta quantos meses Elisa tem a mais do que Pedro. Está dizendo que a Elisa é mais velha que o Pedro. Nós já sabemos quantos meses o Pedro tem, 180. A gente já descobriu a idade da Elisa, vocês encontraram aí através dessa continha. Essa idade da Elisa, você multiplica por 12 e aí você encontra quantos meses a Elisa tem. E aqui você faz a subtração com os meses que o Pedro fez, tá bom? Já na página 20, questão 3, diz que Marcela e Nicole nasceram em janeiro. Porém, Marcela nasceu em 1993, 5 anos depois da Nicole. Quer dizer que a Nicole nasceu 5 anos antes. Letra A. Qual das moças é a mais velha? Marcela ou Nicole? Quem foi que nasceu primeiro? Letra B. Em que ano Nicole nasceu? Marcela nasceu em 93, 5 anos depois de Nicole. Então, 1993 menos 5 é o ano que Nicole nasceu. C. Qual a diferença de idade entre elas hoje? A diferença que elas tinham lá no ano que elas nasceram mudou? Elas não continuam com a mesma diferença todos os anos? Então, qual é essa diferença hoje? D. Qual é a soma da idade delas hoje? Nós temos que fazer a continha de subtração para saber a idade da Marcela, 2020, menos o ano que ela nasceu. A mesma coisa para Nicole, 2020 menos o ano que ela nasceu. Por que 2020? Porque elas já fizeram aniversário esse ano, tudo bem? Já na letra E, eu quero saber qual é a soma dessas idades no próximo ano. Eu já descobri na letra D a soma das idades nesse ano. Para o próximo ano, o que eu posso pensar? A Marcela ganhou 1 ano e a outra colega ganhou 1 ano. Então, elas juntas ganharam 2 anos. Então, você pode juntar 2 na resposta anterior, que foi na letra D, que você encontrou, tá bom? E na letra, no próximo pontinho, e daqui a 4 anos? Quer dizer que uma ganhou 4 anos e a outra ganhou 4 anos. Então, as duas juntas ganharam 8 anos. Se passaram, quando a gente junta, a gente tem 8 anos a mais. Então, você pode responder aqui o nosso pontinho. E aí, pensando dessa forma, você consegue responder a letra F, tá bom? Agora, olha o desafio. Diz aqui que a gente tem que pensar nessa explicação da letra F.
Como é que a gente faz para encontrar a soma das idades de 3 pessoas daqui a alguns anos? Olha o que ele disse. A Michelle tem 6 anos, a Alana tem 9 e a Lélia tem 14. Quantos anos elas terão juntas daqui a 5 anos? A gente tem a idade delas juntas hoje. Mas daqui a 5 anos, a Michelle somou 5 na idade que ela tem, a Alana somou 5 na idade que ela tem e a Lélia somou 5 na idade que ela tem. 5 mais 5 mais 5, 15. Então aqui a gente consegue também fazer. Na questão 4, já na página 21, ele diz que a gente tem esse número, 94.783, e aí na calculadora a gente vai digitar ele. Porém, no lugar do 7 a gente vai colocar o 8 e no lugar do 8 a gente vai colocar o 7. Vai ter uma troca. Qual foi o número que eu digitei? Então aqui você vai colocar o número digitado fazendo essa troca. Na letra B, a gente consegue calcular a diferença entre esses dois números, o número que era e o número que se tornou, sem fazer subtração, usando apenas as ordens do número. Converse com seus colegas e o professor sobre isso. Na sala a gente discutiria como a gente poderia encontrar pensando nas ordens. Algum pode falar, a gente pode usar adição, a gente pode ver quantos faltam para chegar, porém ele quer que a gente use ordens. Então vamos lá ver como ficou. Eu vou trocar ali o 7 com o 8 e aí a gente vai ficar com este número. O 9 e o 4 permaneceram o mesmo. No lugar do 7 eu tenho o 8 e no lugar do 8 eu tenho o 7. E o 3 permanece o mesmo, 94.873. Dos dois números, qual é o maior? Aqui, ó, 94.700, 94.800. Quer dizer que este é maior do que esse. A gente tem que olhar para as ordens. Na dezena que foi mudada, né, dezena e centena, antes era 8 e agora virou 7. E a centena, antes era 7 e agora virou 8. Quer dizer que de 80 baixou para 70 e de 700 aumentou para 800. Quer dizer aqui que eu aumentei em uma ordem, mas diminuí na outra ordem. Eu aumentei 100, mas tirei 10. Quanto que é 100 menos 10? 90. Então, a diferença entre eles é de 90. E aí você pode explicar aqui e até fazer a continha para você encontrar, para bater se foi isso mesmo que aconteceu, tá bom? Aqui no nosso quadro, você vai usar esse mesmo raciocínio para completá-lo. O que a gente tem? A gente tem o primeiro número e as trocas que nós precisamos fazer para encontrar o número digitado. E aí a gente vai fazer a diferença entre eles. Vamos fazer um teste? Aqui eu tenho o número 35.649. No lugar do 5 eu vou colocar o 6 e no lugar do 6 eu vou colocar o 5. Então aqui, ó, o 3 permanece o mesmo. Onde é 5 vai ficar 6 e onde é 6 vai ficar 5. O 49 continua do mesmo jeito. Então esse foi o meu novo número, 36.549. Observe as ordens. O 500 virou 600 e o 6.000 virou 5.000. Eu diminuí a minha unidade de milhar, mas aumentei a minha centena. Então aqui eu estou diminuindo 1.000 e aumentando 100. Quanto que é 1.000 menos 100? 900. Então aqui o meu número digitado é 900, a diferença é de 900. Você pode olhar essa ordem dessa forma para responder as demais. Lembra que nós estamos falando sobre problemas, então a gente tem probleminhas de diversos tipos. E é bem comum aparecer probleminhas envolvendo dinheiro, certo? Aqui na questão 5, ele quer que a gente encontre o número escondido aqui nessa nuvenzinha. E aí a gente pode usar esses quadros para resolver essa conta, tá? Se preciso, ele fala que a gente pode criar novos quadros. Vamos ver. Ela saiu do trabalho, Mariana saiu do trabalho com R$ 28,90. Ela gastou R$ 10,10 na padaria e R$ 9,20 na verdureira. E depois foi para casa. Depois do almoço, deu uma quantia para o seu filho pagar o ônibus e ficou com R$ 5,50.
Qual foi essa quantia que ela deu para o filho? O que a gente tem que fazer? Por partes, vamos passo a passo. O que a gente sabe? Ela tinha R$ 28,90. A gente pode usar o primeiro quadro para responder essa questão. 28 fica aqui no espaço do reais e 90 fica aqui no espaço dos centavos. Se ela gastou R$ 10,10 na padaria, a gente retirou essa quantia do que ela tinha. Então, aqui a gente faz de menos R$ 10,10. Real com real, centavo com centavo. Quando a gente faz essa subtração, a gente fica com o resultado, que eu vou deixar vocês fazerem. Essa é a nossa primeira resposta. Desse resultado, ela gastou R$ 9,20. Então, aqui você vai fazer uma outra continha, que aí vai ter um outro resultado. Depois do almoço, ela deu uma quantia para o seu filho e sobrou esse valor. Vamos lá. Aqui vai dar um resultado. Esse resultado foi o que ela tinha, então você vai usar na nossa nova conta. Foi o resultado que sobrou para ela. Desse valor, ela deu uma quantia para o filho e sobrou R$ 5,50. Se sobrou, eu vou fazer de novo uma subtração. O resultado que deu aqui, você vai colocar aqui, vai tirar R$ 5,50. A sua resposta final é a quantidade que ela deu para o filho. Da mesma forma que você pensou e organizou lá na letra A, você vai fazer aqui na letra B, com esse probleminha do Jefferson. Diz que ele recebe um salário e todo mês ele paga R$ 382,10 pelo quarto onde ele mora. Ele paga. Ele guarda R$ 50 na poupança, então esse valor também está saindo lá do início. E aí, com o que sobra, ele paga R$ 230,40 pelo curso que faz à noite. E gasta uma quantia com alimentação. Sobrou um determinado valor para outras despesas. Fazendo o mesmo esqueminha que a gente fez na questão anterior, você vai encontrar qual é o valor que ele paga com alimentação. Para resolver o nosso próximo probleminha, você vai precisar de palitos de fósforos usados. Então, corre lá na cozinha, pega um palito que já esteja usado, que não esteja precisando, para a gente responder aqui, tá bom? Ele pede para você montar uma sequência de 3 figuras fechadas com contornos feitos de palitos de fósforo. Você vai começar pelo triângulo e vai aumentando um palito em cada uma das figuras seguintes. Então, aqui ele já disse que se a gente começa com um triângulo, a figura com 3 palitos, a gente vai formar um triângulo, certo? E aí os próximos a gente vai aumentando. Porém, essas figuras elas têm que ser fechadas. Eu não posso colar o palito de qualquer forma com que fique aberto. Por exemplo, eu sei que eu brinco que eu fiz desenho em Paris, mas na quarentena esse meu curso de desenho ele tá vencido já. Então me perdoem se o meu desenho não ficar legal, tá bom? Então, por exemplo, do que não fazer. Eu tenho um palito aqui, um palito aqui, um palito aqui e um aqui. Eu fiz uma figura com 4 palitos, porém essa figura ela não ficou fechada. Ela ficou com esse espaço aberto. Isso não pode acontecer. A minha figura ela tem que estar toda fechadinha aqui. A mesma coisa você vai fazer para 5 palitos. Uma figura de 5 palitos e essa figura tem que estar fechada. Na letra B, você vai escrever uma ou 2 frases para explicar como vai ser a próxima figura dessa sequência. Eu fiz a primeira com 3 palitos, a segunda com 4, a terceira com 5, então a próxima vai ser quanto? Essa figura pode estar aberta, então você vai criar essa frase aqui. Letra C. De quantos palitos você precisará para montar as 3 próximas figuras dessa sequência? Mesma coisa. Para a primeira figura, eu precisei de 3 palitos. Para a segunda, eu precisei de 4. Para a terceira, eu precisei de 5. E assim eu continuo para as próximas 3 figuras. Eu precisarei de quantos palitos ao todo para montar as próximas 3 figuras? Respondam aí. Agora, na questão 7. Ela pergunta se a gente sabe como são os ângulos retos. Vocês lembram que são ângulos retos, né? Ela diz aqui que são os cantinhos do nosso livro, aquelas que têm a pontinha reta. Nós já vimos isso em sala de aula. E aqui nessas figuras, como o triângulo e o quadrado, eles têm os ângulos retos e estão representados por essas linhas vermelhas. Nós vamos chamar esses cantos de ângulos retos.
Na próxima atividade, nós vamos formar retângulos ou outras figuras usando palitos. Porém, ela diz que só valem os palitos que estão na horizontal ou na vertical. A gente não pode colocar o palitinho atravessado na diagonal, tá bom? E a figura ela tem que ser fechada. Esses palitos eles vão ficar no contorno da figura. Continuando, ele diz que a gente vai formar as figuras que ele indicou aqui na letra A, na letra B, na letra C, na nossa cadeira, e vocês podem usar na mesa, em algum lugar plano, para formar essas figuras usando palitos, e depois vocês vão desenhar essas figuras aqui na malha quadriculada. Não precisa ser o tamanho real, porque senão não tem espaço. Você pode indicar como foi que ficou mais ou menos a figura em miniatura aqui na nossa malha. Vamos ver. Usando 12 palitos em cada, quantas figuras diferentes você consegue formar? Então, pegue 12 palitinhos e faça as suas figuras. Você vai conseguir formar quantas figuras diferentes? Eu acredito que sejam várias. Então, você vai escolher algumas delas e vai fazer o desenho aqui na malha. E aí, vai indicar essa figura sendo da letra A. Por exemplo, se eu fiz um retângulo utilizando os meus palitinhos, eu venho aqui na minha malha quadriculada e faço o meu retângulo. Ah, tia, mas o meu retângulo não ficou desse tamanho, ele ficou bem maior. Eu não vou conseguir desenhar todas as figuras aqui. Esse meu retângulo é da letra A, então aqui você vai dizer que essa figura é da letrinha A. E todas que você fizer também da letra A, você vai colocar aqui, sempre indicando qual é a letrinha da questão, tá bom? É possível fazer um quadrado com 12 palitos no perímetro? Lembra o que é perímetro? O contorno da nossa figura. Com 12 palitos, você consegue fazer um quadrado? Aí você faz esse contorno, usa a sua malha como molde e aí você vai conferir quantos quadradinhos tem dentro dessa área. Quantos quadradinhos cabem dentro da figura que você fizer aí, como exemplo, com 12 palitos, tá bom? E aí você responde aqui. A letra B. Usando 14 palitos, é possível formar um quadrado? Tentem fazer um quadrado utilizando 14 palitos. Vejam se vocês conseguem respondem sim ou não aqui. E com 16? Agora você pega 16 palitos e tenta fazer para responder aqui também. Agora aqui na questão C, você tem que fazer 3 figuras diferentes com 16 quadradinhos de área. Vocês vão fazendo a figura e vão contando quantos quadradinhos tem dentro. Você só pode fazer com 16 quadradinhos completando a sua figura, tá bom? Continuando a nossa aula, vocês vão precisar pegar o livro de atividades na página 35. Lá nós temos já essas duas questõezinhas sobre problemas. Questões muito parecidas com o que a gente já resolveu. Então, no probleminha A, olha o que diz. Camila tinha economizado R$ 12,50 e juntou com a quantia que ganhou do avô. Na cantina da escola, ela comprou um suco de laranja que custou R$ 4,50 e ainda sobraram R$ 13. Que quantia Camila ganhou do avô? Vamos ver. Lembra que a gente fazia aqueles quadros, né? Para resolver aqui. Ela sobrou para ela R$ 13, mas antes disso ela tinha mais R$ 4,50. Então, quanto ela tinha ao todo? R$ 13,00 e R$ 4,50. Foi o valor que ela tinha antes de gastar com o suco de laranja. Então, a primeira continha você junta e vai ter uma resposta final. Essa resposta, ela juntou R$ 12,50 com a quantia que ganhou da avó para ficar com esse valor que ela tinha. Então, antes da avó dar o dinheiro, ela tinha menos R$ 12,50. Então, você vai fazer primeiro a continha de mais e depois a continha de menos para saber quanto foi que o avô deu para ela, tá bom? Na letra B, aquela sobre os números que fazem as trocas, lembra? A gente tinha esse número, mas trocamos o 8 com o 5 e o 5 com o 8. Descobrimos um novo número. Qual a diferença entre esses dois números? A gente faz e coloca a nossa resposta. Continuando na letra C, aqui também mais um probleminha. Observe a figura formada por palitos de fósforo. Quantos quadrados vocês estão enxergando nessa figura?
vocês têm que ter bastante atenção. Você vai conferir todos os quadrados que aparecem aqui, tá bom? Não vão cair nessa pegadinha. Agora você vai trocar 4 palitinhos de lugar para formar 3 quadrados. Aqui a gente está vendo que nós temos esse quadrado, esse e esse aqui também. Aí você vai pegar 4 palitos, vai tirar daqui e colocar em um outro lugar para formar 3 quadrados, uma figura de 3 quadrados. Então aqui a gente pode ter desenhos diferentes, mas você tem que tirar palitinhos, 4, para formar um outro quadrado, tá bom? Então, gente, assim a gente conclui as nossas aulas dessa semana. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode me chamar para dizer que a saudade continua a mesma, ela só cresce, mas a gente vai estar junto logo logo, tá? Continuem em casa, continuem bem, fiquem perto da sua família, perto daqueles que vocês amam e logo logo a gente vai poder voltar ao normal, tá bom? Grande beijo e tchau, tchau!